Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Grêmio em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Grêmio 1, Atlético Paranaense 2, partida que aconteceu lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e para a qual o técnico interino Wesley Carvalho escalou o Furacão com Bento no gol. Kaká, Thiago Heleno e Lucas Esquivel formando um trio de defensores. Thomas Coelho pelo lado direito, Eric Fernandinho à frente do sistema defensivo, Agustin Canóbio como ala esquerdo. À frente desse meio de campo, uma dupla formada por Vitor Bueno e Bruno Zapelli, com Pablo como homem de referência no ataque. E, gente, o Atlético começa fazendo um bom jogo, tá? Pressionando, conseguindo recuperar a bola, tendo a maior parte da posse. Lógico que nos minutos iniciais a gente acabou não criando grandes chances para marcar, mas um Atlético que mostrava ali desde os primeiros minutos alguns indícios de que faria uma boa partida, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, foi o que de fato acabou acontecendo. Mas logo no minuto 6, salvo engano, em um lance que eu gostaria de ver de novo, em close, mais de perto, mas eu tenho uma sensação muito clara de que houve uma falta sobre o Fernandinho na origem. O Grêmio abre o placar numa boa finalização do atacante Lucas Bessosi, né? E o Atlético se vê numa situação de precisar reagir, então o aspecto mental seria muito importante, e o Atlético poderia perder aquilo que vinha de bom apresentando nos minutos iniciais. Felizmente não foi isso que aconteceu, o Atlético continuou trabalhando mais a bola, se valendo muito da participação de Vitor Bueno, de Bruno Zapelli, o Zapelli especialmente muito participativo, preciso, dando dinâmica para o jogo, né, jogando quase sempre em um ou no máximo 2 toques, jogador muito interessante, que tem tudo para crescer de rendimento, conforme for ganhando ainda mais entrosamento e mais entendimento da sua função dentro do time. Um Atlético que consegue ficar com a maior parte da posse da bola no primeiro tempo, fica com 53% da posse, finaliza 10 vezes contra somente 3 da equipe comandada pelo Renato Portaluppi na primeira etapa, e apesar de ter tido muita dificuldade para criar oportunidades para igualar o marcador, isso passa muito pela partida bastante apagada que fez o Pablo, foi muito facilmente controlado pelos zagueiros do Grêmio, né, o Jeromel e o Kahneman, mas o Atlético, no finalzinho do primeiro tempo, na verdade, ali pelos 30 vamos passar a informação correta e completa, pelos 38 minutos, para ser mais exato, consegue numa boa jogada, em mais uma demonstração de boa técnica do Bruno Zapelli, que recebe do Eric, salvo engano, um passe, controla a bola curtinho, bate ela no segundo contato, rasteiro, tirando do Gabriel Grando, empata o jogo para o Atlético, que vai para o intervalo com um empate em 1-1, que, ao meu ver, bastante merecido, tá? Por mais que o Grêmio tenha perdido, acho que no lance anterior ao gol de empate do Atlético, uma chance até bastante clara com o Luiz Soares, frente a frente com o goleiro Bento, o Atlético, pela bola que jogou, entendo que, nos primeiros 45 minutos, entendo que não mereceria ir para o vestiário, perdendo essa partida. No intervalo, a gente tem uma situação interessante, para se dizer o mínimo, tá? O Wesley Carvalho saca o Eric, que vinha fazendo um bom jogo, preciso com a bola, dando sustentação aí no meio de campo, para a entrada de um Alex Santana, deixando o Fernandinho como primeiro volante, talvez querendo aumentar ainda mais a capacidade de chegar da área adversária no meio de campo do Atlético. Mas uma situação que me chamou a atenção, me preocupou nos primeiros minutos. O Atlético mantém o bom rendimento, o próprio Alex entra bem no jogo, foi muito preciso com a bola em todos os momentos em que teve ela nos seus pés, com o seguinte detalhe, que por conta de algumas modificações que foram feitas na equipe do Grêmio, também durante o intervalo, o Atlético começa a ceder muitos espaços, especialmente ao Ferreirinha, né, pelo lado esquerdo do ataque do Grêmio, direito da defesa do Atlético, onde quem atacava era o Tomás Coelho. Esse espaço deixado, gente, não é culpa do Coelho exatamente,
é uma consequência da forma como a equipe foi montada. O Atlético trabalhava a bola, construía pelo lado esquerdo para explorar a chegada do Coelho com uma bola invertida, seja pelo Fernandinho, seja pelo Lucas Esquivel, seja eventualmente por um Agustín Canóbio ou por um dos meias atacantes, né, o Zapelli ou o Vitor Bueno, as chegadas do Coelho. E quando você tem um lateral que tem orientação de ser tão agressivo, você não pode esperar que ele conclua a jogada e, caso o time perca a bola, que você teletransporte para o campo de defesa. Existe um tempo necessário para que esse jogador consiga o retorno. E durante esse período é importante que haja uma cobertura mais alinhada do que a gente viu do Atlético no segundo tempo. Isso é uma situação que o Wesley vai precisar trabalhar para o restante aí do campeonato, caso ele queira continuar utilizando Tomás Coelho e Agustín Canóbio como alas até o momento de um eventual retorno do Madison, por exemplo. Tá, eu não tenho nada contra, achei que os dois, inclusive, fizeram boas partidas hoje. Durante o segundo tempo, acho que a gente precisa destacar o quanto o Thiago Heleno lutou, inclusive completando aí 14 ações defensivas, fez um excelente jogo general para controlar o Luis Soares, um jogador extremamente perigoso, não só em questão de finalização, como um preparador de jogadas, alguém que entende o seu papel de como arrastar o zagueiro adversário para criar espaço para os seus companheiros. O Thiago fez um jogaço, marcando um dos atacantes mais perigosos do Brasil. Ao meu ver, algo que reforça a importância que ele tem dentro do elenco, o fato de que ele ainda é o principal zagueiro do elenco do Furacão, e principalmente, acho que reforça a minha impressão de que a má fase, se é que se pode chamar assim, do Thiago Heleno, passa muito pelas oscilações do funcionamento coletivo da defesa do Atlético, e por esse motivo eu continuo sendo contrário a quem diz que o Thiago Heleno está aposentado, que o Thiago Heleno não serve mais para nada. O Thiago Heleno hoje mostrou mais uma vez, ou pelo menos na minha forma de ver, respeito quem pensa diferente, que é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, muito bom no controle de um dos principais camisas 9 do país. Ao longo do segundo tempo, o Atlético vai mexendo, né? Aos 68 saem o Fernandinho e o Vitor Bueno, entram o Hugo Moura e o Rômulo, uma substituição que também me chamou a atenção, a saída do Vitor Bueno para a entrada do Rômulo, com um Pablo tão inoperante. O Vitor Bueno, por mais que tenha caído sim de rendimento no segundo tempo, não estou negando isso, acho que a substituição mais natural teria sido a entrada do Rômulo no lugar do próprio Pablo, tá? Não no lugar do Vitor Bueno. Eu teria deixado o Vitor Bueno mais um tempo em campo ainda. Aos 82 saem o Bruno Zapelli e agora sim o Pablo, para as entradas do Luciano Arreagado e do Kaique Rocha, né? O Kaique se posiciona pelo lado esquerdo do sistema defensivo, o Lucas Esquivel passa a atuar como ala esquerdo, e o Canóbio, que foi ala durante a maior parte do jogo, passa a atuar mais adiantado, mais próximo dos atacantes, onde ele poderia ser mais útil aí nas transições ofensivas. E o Kaique Rocha entra também, imagino, como uma arma ofensiva, né? O Kaique é um zagueiro de 1,92m, 1,94m, salvo engano, poderia ser importante para o Atlético também nesse aspecto do jogo, que foi o que acabou se concretizando, tá? Aos 94 minutos, já na reta final dos acréscimos, o Esquivel cruza bem uma bola numa falta cometida pela defesa do Grêmio, que o Kaique Rocha, se valendo da sua estatura, consegue superar os marcadores para cabecear e colocar o Atlético na frente, faltando aí pouquíssimos minutos para o encerramento da partida. Uma vitória que acaba se confirmando, 3 pontos importantíssimos para o Atlético, que nesse momento, deixa eu até pegar aqui para não dizer nenhuma bobagem, que eu olhei só de relance. Vamos pegar aqui rapidinho. O Atlético sobe ao 5º lugar, chega a 44 pontos. É lógico que essa rodada toda ainda vai acontecer, o Atlético pode perder algumas posições, mas uma vitória extremamente importante. O Grêmio é um time qualificado, jogando na sua casa, sempre muito difícil de ser batido, e o Atlético consegue resgatar os 3 pontos que perdeu aqui na Arena, naquela atuação desastrosa, sob o comando do Paulo Turra. E na próxima rodada, na próximo final de semana, já salvo engano, no sábado o Atlético enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos, mais um adversário difícil, que o Atlético vai ter que tentar conquistar pontos para compensar alguns que foram deixados aí ao longo do caminho. De qualquer maneira, uma atuação para ser celebrada, o Atlético faz sim um bom jogo, 3 pontos para serem comemoradíssimos, né, como eu acabei de dizer, um adversário importante jogando na sua casa. O Atlético faz, repito, um bom jogo, sai de lá com a vitória, então a torcida tem todo o direito de comemorar.
Em relação ao Wesley Carvalho, entendo que ele fez sim uma boa construção da equipe para esse jogo. Chamou a minha atenção e algo que precisa ser mais corrigido, o espaçamento das linhas no segundo tempo, especialmente a necessidade de cobertura para o lateral do lado direito, né, para o ala do lado direito, que é quem sobe mais nesse time do Atlético, mas nada de tão grave assim que tenha comprometido como um todo a atuação da equipe. É mais um ajuste fino que a comissão vai ter que trabalhar aí para o restante da temporada, para poder extrair desse sistema de jogo proposto pelo Wesley aquilo que de melhor ele tem a oferecer. E vocês, gente, o que vocês acharam do jogo de hoje? Gostaram da atuação do Atlético? Gostaram das mudanças do Wesley? O que vocês estão imaginando para o restante do campeonato? Como vocês sabem, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.